Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui na leitura do Evangelho segundo escreveu Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 2, beleza? Se você ainda não recebe os nossos vídeos, manda um oi aí por 61 991 19 24 21, irmão Alex, que eu enviarei para você com todo prazer. Beleza? Vamos lá então. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Alguns dias depois, Yeshua passou novamente por Cafarnaum. Yeshua, Jesus. E espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo à porta. E Jesus dirigiu-lhe a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não conseguiam apresentá-lo a ele, por causa da multidão, abriram o teto bem em cima do lugar onde ele estava, e pelo buraco desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Yeshua disse ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas. Os escribas, pessoal, é aquelas pessoas que eles estavam na liderança ali, os líderes da religião judaica, do judaísmo da época, que no seu coração pensavam: como pode ele falar deste modo? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Pelo seu espírito, Jesus logo percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes: Por que pensais essas coisas no coração? Quem é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados são perdoados? Ou levanta-te, pega a tua maca e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico se levantou e, à vista de todos, saiu carregando a maca. Todos ficaram admirados e louvavam ao Eterno, dizendo: nunca vimos coisa igual. Interessante, né, pessoal? Aquele pessoal daquela época, eles nunca tinham presenciado a tamanho milagre. Outra vez, Yeshua saiu para a beira do lago. Toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue. Ele se levantou e seguiu. Enquanto estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores puseram a mesa com Yeshua e seus discípulos, pois eram muitos os que seguiam. Os escribas, que eram fariseus, interessante que os escribas, pessoal, eles sempre estavam ali perto, querendo ver alguma falha de Yeshua para poder estar julgando eles.
eles condenavam as pessoas. Vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos discípulos de Yeshua, de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Eles perguntaram isso por quê? Porque os judeus, eles não sentavam junto com os publicanos e nem junto com os pecadores. Eles queriam ser o santo, né? Os separados. Tendo ouvido, Jesus respondeu, Yeshua: não são as pessoas com saúde que precisam de médicos, mas as doentes. Não é justo que vim chamar, mas pecadores. Então, Yeshua, isso aqui é muito interessante, ele veio atrás dos perdidos, ele veio para salvar aqueles que não têm esperança, que estão à margem da sociedade, que realmente precisam de um milagre. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Era uma prática que eles faziam. Vieram então perguntar a Jesus, a Yeshua: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Interessante aqui que os discípulos de Yeshua não jejuavam. Jesus respondeu: acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. O jejuar aqui, o sentido que está nessa palavra de jejuar, a pessoa não está presente, não está junto, né? Aí ele fala, ó, dias virão em que o noivo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. Por quê? Essa afirmação aqui que Yeshua está falando para eles é bem interessante. É porque quando o pessoal estava no período de luto, eles jejuavam. Eles tinham toda uma tradição, o povo de Israel. Só que aqui estão dizendo que quando o noivo está junto com eles, não é necessário jejuar. Mas ia ter um dia que Yeshua seria tirado, que foi quando ele foi crucificado e morreu. No terceiro dia, ele ressuscitou. Então, naquele período que ele estava no céu, ele estava no mundo dos mortos, os discípulos jejuaram, porque eles não estavam com a presença do noivo. Só que depois que Jesus ressuscitou, aí Jesus foi de encontro a eles. Então, eles não precisam jejuar mais. Então, o próprio Jesus falou que estaria com eles até as consumações do século. Então, isso já é o lado espiritual. O Eterno, ele está junto com nós. Principalmente aquelas pessoas que foram batizadas, aquelas pessoas que aceitaram Yeshua, né? Aceitaram Jesus como seu Salvador. Essas pessoas, elas já têm a presença do Eterno, que é o derramamento lá que aconteceu no Pentecoste, né? Tanto com o povo judeu em Pentecoste, como em Cornélio, que era gentil. Então a profecia, ela valeu e as pessoas começaram a ser batizadas, né, em nome de Jesus. Interessante, isso aqui é um outro assunto muito interessante. Então vamos lá. Dias virão em que o noivo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão o remendo novo puxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho arrebata os odres, e perde o vinho os odres.
mas vinho novo em odres novos. Está falando aqui de doutrina. Ele está falando um linguajar aqui que o povo conhecia. De repente a gente fica até assim meio sem compreender. Mas Yeshua está falando aqui em parábola, mas eles sabiam o que Yeshua estava falando. Certo sábado é um dia de descanso, né? Repouso. Yeshua estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos começaram a abrir caminho, arrancando espigas. Interessante isso aqui, viu? Os fariseus disseram então a Jesus: olha, por que eles fazem no dia de sábado o que não é permitido? Pessoal, no dia de sábado, no dia do descanso, né, que o povo tirava para descansar, tinha 39 restrições que os rabinos colocaram, entendeu? E uma delas é essa aqui. Não poderia arrancar espigas no dia de sábado. Tinha todo umas doutrinas rabínicas ou tradições que o povo tinha naquela época. Por isso que eles estão perguntando aqui para Yeshua. Aí Yeshua respondeu. Ele respondeu: nunca leste o que fez Davi quando passou necessidade, teve fome, e seus companheiros também? Ele entrou na casa do Eterno, né, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães da oferenda que só o sacerdote podia comer e ainda os deu aos seus companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do Homem, ele próprio, é Senhor também do sábado. Então, terminamos o capítulo 2, né? Que o Eterno possa abrir o nosso entendimento para compreender. Eu vou fazer um vídeo depois falando só sobre o sábado, que aí você vai compreender quando nós estivermos falando sobre o sábado. O povo de Israel, eles tinham um entendimento com relação ao sábado, e no decorrer da história ele foi se adaptando. Teve um certo momento da história que relata, né, lá em Êxodo, que um cara foi pegar madeira para poder fazer um fogo no dia de sábado e ele foi apedrejado, né? Mas tem todo um entendimento com relação a isso, beleza? Então, que o Eterno possa estar te abençoando poderosamente. Fique na paz. Espero que você esteja gostando. Tem como você compreender a Bíblia de uma forma clara, simples e tranquila. Nós não devemos inventar. E o Eterno quer que todos nós chegamos ao conhecimento pleno da Tua Palavra. Beleza? Um abraço. Que o Eterno possa nos abençoar poderosamente. Em nome de Jesus.